Bom, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Aqui é Zilda, do canal Zilda Arteira. O que nós temos para hoje? O que nós vamos trabalhar? Neste projeto da semaninha, estamos na sexta-feira. Olha que lindo o nosso trabalho. Olha aqui, minha gente, olha a parte de cima. E aqui pegamos a parte de baixo. Lindo, 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 lindo. Fácil, rapidinho, prático. Então vamos lá. O que nós vamos precisar para este projeto? Como sempre, o nosso pano sacaria, tá? Nosso pano de prato, um pé de galinha, uma faixinha para a parte de cima. Aqui eu estou utilizando 7 centímetros, tá? Para a parte de cima. A nossa faixinha da semana, tá? A nossa faixinha da semana. Não sei se você... Aqui está a nossa faixinha para a parte de cima, de 7 centímetros. A nossa faixinha da semana. E a nossa faixa, que nós vamos utilizar ela atravessada, que vai fazer o detalhe do nosso trabalho, tá? Então, que será o mesmo tecido que nós vamos utilizar na parte de cima. Tá bom, minha gente? Como sempre, nós vamos começar pela nossa parte de cima, que é a nossa parte mais prática, mais fácil, rápida. Tá? Vamos ligar a máquina aqui, não tem mistério, meu pano tá aparelhinho. Primeira coisa, como sempre, nosso pano de prato pelo lado avesso para cima, direito para baixo. Eu vou fazer aquela dobra do meu pano de prato como de habitude, porque... De habitude, não, de hábito. De vez em quando eu acabo falando em francês, me desculpa, gente. Por quê? Porque facilita da gente trabalhar em cima da nossa mesa de trabalho, porque senão toma muito espaço e nós não temos espaço suficiente para trabalhar. A nossa faixinha colorida de cima, nós vamos colocar ela avesso para cima, a mesma coisa do pano de prato, direito para baixo, sem mistério. A gente vai dobrar a beiradinha dela, a gente vai dobrar, fazer aquela dobrinha. Não vamos abraçar o tecido, nesse caso aqui eu estou optando por fazer a dobrinha. É costura reta sem mais, sem mistério, minha gente. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho. Como sempre, eu sempre deixo uma margenzinha a mais, vou cortar esta margem. Eu sempre passo as dicas durante o meu vídeo, porque o que acontece? As nossas colegas que estão iniciantes, que estão começando, é muito importante essas dicas que vêm de pessoas que já têm um tempo de prática, tá? E eu dou essas dicas enquanto eu estou fazendo o meu trabalho, enquanto eu estou produzindo o nosso projeto, tá? Então, se você passar à frente, vai acabar perdendo algumas dicas muito valiosas, que talvez vá fazer uma grande diferença no teu trabalho, no teu projeto. Porque, afinal de contas, os meus 40 anos de experiência em pano de prato, para alguma coisa deve servir, né, minha amiga? Tá? Então, para você iniciante, aproveita bem, né? Isso porque a experiência dos outros, para não ter que passar a mesma coisa. Um dos conselhos que eu sempre dei para os meus filhos, que eles não cometessem os mesmos erros que eu cometi. Então, com isso, eu passava a minha vida, a minha história para eles não tropeçarem na mesma pedra. Porque o que acontece? As pedras que temos no caminho é praticamente a mesma minha, a mesma tua, a mesma do vizinho, a mesma do outro de lá. A diferença é que nós não sabemos, não conhecemos a pedra do outro, imaginamos que a pedra é diferente. Porém, todas as pessoas acabam por tropeçar nas mesmas pedras. Nós cometemos os mesmos erros. E a partir do momento que nós vimos, que a gente sabe os erros que as outras pessoas cometeram, que essas pessoas corrigem, que essas pessoas falam, que falam o pulo do gato, nós podemos avançar. E rápido.
porque eu acredito que tu não tem tempo suficiente para ficar perdendo aí, errando, desmanchando, fazendo e acontecendo. Minha amiga, usa a experiência dos outros, meu amigo, usa a experiência dos outros para avançar. Agora vamos voltar à nossa costura aqui, porque senão nós não vamos avançar no nosso trabalho. Zilda, tu fala muito. Aqui, costura reta. Opa! Retrocesso, como sempre. Gente, eu tô curiosa para saber de onde é que vocês são, de que parte do Brasil, de que parte do mundo vocês estão vendo este vídeo. Tô realmente curiosa para saber até onde que eu estou chegando. Por favor, deixa nos comentários aí de onde é que você é, qual é a tua história, por que que você assiste este vídeo, o que que esses vídeos te acrescentam, se é porque você precisa... vamos fazer... Agora, desculpa. Deixa eu explicar o nosso projeto e seguimos em frente. Girei o nosso pano, tá? Girei. Agora eu vou acertar ele aqui e a costura reta nessa parte de cima, tá? Costura reta aqui sem mais. Com a minha tesoura aqui eu vou ajeitar o meu biquinho aqui para que fique bem certinho, ó, tá? Você pode utilizar uma régua ou outra coisa. Eu utilizo uma tesourinha aqui que ela vai perfeitamente no meu trabalho para mim ajeitar ela aqui, tá? É uma tesourinha mão na roda, tá? Voltando à nossa conversa, gente, eu tô muito curiosa para saber de que parte do mundo vocês estão vendo meus vídeos, para saber o que que vocês esperam destes vídeos. O que que vocês gostariam de encontrar nos meus vídeos? O que que vocês gostariam que eu apresentasse, que eu falasse? Aqui, gente, costura reta, tá? Podemos ir em frente. O que que vocês gostariam que eu falasse, que eu comentasse com vocês? Qual é a dificuldade que vocês têm? Me conta aí se você é uma iniciante ou se você já é uma profissional. Ou se você é alguém que se aposentou e está querendo passar seu tempo, fazer trabalhos para casa, para dar de presente, para fazer aquela coisa. Se você está utilizando para complementar a renda financeira, ou se você está de repente aí deprimida, triste, que precisa uma válvula de escape, e eu comento com vocês que a costura é uma ótima válvula de escape para quem está em depressão, para quem está triste, para quem está sozinha, tá? Eu posso falar por experiência própria. Já conto para vocês a história. Bom, chegamos aqui no final do nosso trabalho, tá? Cheguei aqui, deixa eu cortar esses fiapinhos, como sempre a Zilda é neurótica dos fiapinhos. Tiramos aqui. Deixa eu dar uma passadinha. Ganhamos tempo, tá? Se você vai produzir aí em quantidade, precisa do ferro. Olha aqui, que lindo ficou. Olha aqui que delicado. Eu tô trabalhando nessa semaninha, nesse projeto, só em tons de violeta, lilás e nessa semaninha, tá? Minha gente, agora nós vamos fazer a parte de baixo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar a parte de cima, dobrar ele, como você quiser chamar, enrolar ou dobrar, tá? E nós vamos deixar a nossa parte de baixo aqui, que é a que nós vamos trabalhar, tá? Para nossa parte de baixo, como vocês viram, aqui nós temos a parte decorada, tá? Que é da sexta-feira, e nós temos a nossa faixa, tá? Eu optei hoje em colocar a faixa na parte de cima e deixar esse detalhe aqui para baixo. O que que acontece? Aqui a nossa parte enviesada, nós vamos colocar para cima, tá? E deixar a parte reta para baixo para que ele fique o nosso pano de preto. Pano de prato, gente. Olha aqui. Ele vai ficar o retinho embaixo e enviesado em cima, tá? Para isso, tá? Para que isso aconteça,
A nossa parte de baixo, tá? Que nós temos que fazer atenção, tá? É que vai ficar retinho, tá? Muito importante isso, tá? Vamos fazer uma costura aqui, prender a nossa faixinha na nossa outra faixa do detalhe, tá? Eu aqui me enrolando na língua. Vou começar pela parte de cima, vou unir as duas pontas aqui, ó. Vai dar uma pequena diferença, depois nós vamos recortar. E vou seguir aqui pela minha linha branca para fazer a costura reta, tá, minha gente? Aqui, costura reta sem mais. Não tem mistério nenhum. Vou dar um retrocesso, se por acaso, aqui para evitar que ela se desmanche a costura. Vamos lá, vou mostrando isso daqui para vocês. Em seguida já continuarei com a minha história, porque aqui é importante esse detalhe aqui da faixinha, que é para, afinal de contas, vocês... Ai, ai, ai. De novo a minha linha aqui arrebentou. Essa minha linha, vou te dizer, é que o que acontece? Já comentei com vocês e continuo comentando. Essas minhas linhas estão muito velhas, elas eu estou usando nesses vídeos, mas se fosse para uma cliente eu não utilizaria. Porque o que acontece? Há muito tempo atrás, justo no momento que eu tive os meus problemas emocionais, aqui é costura reta, tá, minha gente? Então eu posso contar a história enquanto isso. Que não é uma história bonita, é uma história muito triste. Há 10 anos atrás, eu tive um filho que infelizmente partiu afogado. Foi uma morte trágica, né? Ele foi fazer um passeio com alguém, uma pescaria, e se foi, né? Lá ficou. Eu entrei numa depressão profunda. Eu passei realmente muito mal. Não que eu vá dizer que hoje estou bem, até porque da perca ou da perda das pessoas que nós amamos, nós nunca vamos ficar bem. Sempre vai parecer que foi ontem. Sempre vai parecer que foi ontem. Porém, necessitamos continuar, porque tem outras pessoas que dependem de nós e há outras pessoas que nos amam, e nós estaríamos sendo egoístas se nós parássemos a nossa vida nesse momento de dor. Voltamos aqui ao nosso trabalho, minha gente. Voltamos aqui e já continuo com a história. Ó, feito isso, tá? Eu vou aqui recortar reto essa parte aqui, porque eu vou começar o meu trabalho por aqui. Então aqui, nesse sentido, eu preciso que ele saia aqui retinho o meu trabalho, tá? Aqui. Onde é que foi parar? Aqui está meu lápis. Ok? Aqui eu preciso, ó, que ele saia retinho aqui, tá? Para seguir uma margem aqui para mim, para que eu possa trabalhar, tá? Tá? Então, nesse sentido aqui, tá, minha gente? Ó, para que eu possa trabalhar o meu pano de prato, tá? Ok? Já fiz a minha marcação, agora nós vamos vir ao nosso pano de prato. Pano de prato. Avesso para baixo. Que digo, avesso para cima. A Zilda aqui se enrolando. Foi falar nos meus problemas emocionais, já me enrolei. Avesso para cima, direito para baixo. A nossa faixinha, tá? Avesso para cima, direito para baixo, tá? Nesse sentido aqui, tá? A nossa parte da semaninha nós vamos deixar para cima. Então, como eu comentei com vocês aqui, então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar essa minha parte aqui. Vocês lembram que eu tinha feito a marcação aqui, ó, com essa parte aqui, tá? E essa parte eu vou colocar aqui rente ao nosso pano de prato, tá? Rente aqui, tá? Dobradinho para cima.
E vou começar aqui uma costura reta. Sem mais, sem mistério, costura reta. Aqui. Podemos seguir a costura reta aqui sem mais. Enquanto isso, eu comento com vocês, minha gente, eu continuo a minha história. Nesse meu momento de que o meu filho se foi, que eu entrei numa depressão, eu não conseguia simplesmente conviver com pessoas porque ninguém entendia o meu sofrimento. Ou eu achava que pessoa entendia o meu sofrimento. Com isso, eu optei em trabalhar sozinha, voltar a para mim mesma, me dediquei à costura. Por isso eu comento, vou cortar aqui, gente, um pedaço que ele sobrou aqui, como eu cortei ele grande, tá? A mais aqui, eu vou tirar uma parte aqui, ó, para poder deixar reto. Então, com isso eu digo que a costura me resgatou desse meu momento difícil. Aqui, ó, meu pessoal, a gente vai fazer vamos dobrar ele aqui, ó, dobrar, ele vai ficar meio na diagonal aqui, importante essa partezinha aqui na diagonal. E nós vamos continuar aqui com a nossa costura retinha, sem mais retrocesso. Bem aqui. Vou dar aquela passadinha básica e como eu estou falando com vocês, eu comento que a costura me resgatou. Porque eu simplesmente não conseguia conviver com pessoas. Porque eu estava numa depressão profunda, ninguém entendia, eu mesmo não me entendia. Embora eu estivesse sofrendo, mas sabendo que eu estava sofrendo, mas eu não me entendia em algumas coisas a minha dor. E com isso eu me dediquei à costura. Eu fui à máquina, eu ficava sozinha, enquanto eu estava na máquina, eu estava ali chorando as minhas pitangas sozinha. E quando eu falo chorando as minhas pitangas, realmente eu estava chorando. Porém, como eu estava sozinha, eu consegui liberar a minha dor, as minhas mágoas e tudo mais. Eu não estou afirmando que você que está em depressão, que você vai se curar, que você vai estar melhor, que você vai aprender a lidar com os teus problemas, com a costura. Porém, no momento que você se concentra na tua costura e tu deixa o teu cérebro trabalhar as tuas dores, os teus sofrimentos, tu consegue colocar ele para fora, as tuas lágrimas, sem o julgamento de ninguém. Porque o mais difícil de quem está sofrendo uma depressão, uma perda, ou sabe-se lá que dor, não importa se ser uma perda de alguém que está vivo ou de alguém que está morto, cada um sabe da sua dor e as outras pessoas não compreendem. Porém, quando estamos solo, que digerimos essa dor, vamos aprendendo a viver com isso. Hoje, eu aprendi a viver com a minha dor. Se eu vou dizer que a minha depressão foi curada, não sei. Por um momento eu estou bem, por um momento não. Porém, eu posso viver com o meu problema hoje. Então, se hoje, eu vou seguir aqui com a minha costura reta, enquanto conversamos. Se hoje nós temos, talvez aí no canal, alguma colega que está utilizando a costura como uma válvula de escape, como uma forma de sobreviver à sua situação, ao seu drama, eu acho que você está no caminho correto. Pelo menos para mim, funcionou. Hoje, se eu estou aqui nesse canal, se eu estou aqui hoje fazendo estes vídeos, é porque eu sou uma sobrevivente de mim mesma, da minha situação. E a costura me ajudou a sair do fundo do poço. Portanto, eu acredito realmente
Eu acredito realmente, do fundo do meu ser, do fundo do meu coração, que a costura pode ajudar muitas pessoas que estão tristes, deprimidas, no fundo do poço, sem objetivo na vida, com problemas familiares. Não a solucionar o problema, porque não vai a solucionar, mas a viver com ele o problema, a ter uma qualidade de vida melhor. Sem contar que pode te dar um retorno financeiro. Portanto, minha gente, escuta conselho desta velha amiga. Bom, chegamos aqui na nossa costura reta, nós vamos ajeitar aqui o nosso pano, já estamos praticamente terminando, tá? E a Zilda já contou muitas histórias por hoje. Então vamos parar por aqui de histórias, no próximo vai ter mais histórias. Por hoje paramos por aqui, minha amiga, vamos terminar esse pano. Dobrei aqui, retrocesso, agulha no meio do trabalho e fazemos o contorno, ou retorno, giramos o nosso trabalho. Ajeitamos ele para ficar retinho, tá? É importante isso, para que o nosso trabalho fique bem retinho. E vou seguir aqui de costura reta também, ajeitando. Se você é iniciante aí, alfineta teu trabalho, tá? Não faça como a Zilda que vai diretamente. Mas é que a Zilda que tem algumas décadas de prática e se garante pelos seus erros. Não quer dizer que eu não erre, que olha que eu erro e erro muito. Sou especialista em errar. Porém, como eu gosto também do desafio, né, minha amiga? Então, a adrenalina do desafio me move bastante, tá? Procuro ser positiva. Então, preciso de um pouco de adrenalina na vida e vem de fazer a costura sem alinhavar. Gostou dessa? Cada um tem adrenalina num sentido da vida. A minha vai nesse sentido. Para isso, agora vamos ajeitar aqui bem o cantinho aqui para que fique bem retinho, tá? Minha gente, aqui esse cantinho aqui que é o mais complicadinho, vamos dizer assim, tá? Ajeitei bem ele, olha aqui o cantinho. Vou dar aquele retrocesso, voltei aqui. Tá? Girei, vou deixar o meu pé de máquina sobre o trabalho aqui, para poder ajeitar bem ele retinho. No caso, quem não alfinetou, quem não alinhavou, tá, minha gente? Sigo aqui costura reta, tá? Venho até o meu final do trabalho, vou dar aquele retrocesso. Aqui comento com vocês o seguinte, tá? Como aqui nós temos um barrado que está grande, temos um trabalho envezado, para ele não ficar aqui solto, nós vamos fazer uma costura ao meio, uma costurinha reta aqui ao meio. Sem muito mais, tá? Para fixar bem o nosso tecido no nosso pano de prato. Isso é importante porque depois, quando a nossa cliente vai fazer o uso do pano e lavar, para evitar que ele fique aquele pano solto, empapado na... Tá? É o acabamento e a qualidade do projeto. Bom, desligamos a máquina porque acabamos o nosso trabalho aqui. Vamos cortar esse fiapinho aqui. Vou dar uma passadinha no meu trabalho aqui. E já mostro para vocês aí como é que ele ficou, minha gente. Lindo demais, lindo demais. Vocês viram que num passe de mágica que a gente fez aqui rapidinho, eu fiz com vocês sem pular nenhuma etapa, gente. A não ser o corte do tecido, mas isso é uma coisa que é uma outra história. Que se vocês me deixarem aí nos vídeos pedindo para mim mostrar corte de tecido, eu já mostrarei para vocês. Deixa eu passar bem o meu pano aqui. Sempre deixamos o nosso ferro ligado no costado para poder irmos fazendo o acabamento, ajeitando as costuras. Se você vai trabalhar com quantidade, muito importante isso. Então, na quantidade, dica, você faz primeiro, por exemplo, a parte de cima, depois faz uma outra parte, vai emendando, quando você vê, você tem todo pronto.
aqui temos o nosso projeto de hoje prontinho, lindo e maravilhoso. Olha aqui, minha gente, lindo e maravilhoso o nosso projeto de hoje. Aqui, para mostrar para você, olha aqui como é que ele ficou. Que lindo, olha aí, gente. E olha aqui, ó, a parte de baixo, que quer dizer a parte de cima. Embaixo, nada. Aqui embaixo as costuras, não aparece nada retinho. O acabamento é a parte de dentro, quer dizer, a parte de cima. Ou seja, um projeto lindíssimo. Minha gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado deste projeto, deste vídeo. Espero que vocês coloquem em prática. Mesmo que vocês estejam num momento super difícil da vida, há sempre uma saída. Sejamos positivos. E uma máquina de costura e um pouco de tecido não faz milagre, mas ajuda muito, eu posso garantir. Por isso estou aqui. Minha gente, um grande abraço. Se inscreve se você não é inscrita, deixa teus comentários, deixa aquele like. Um grande beijo do fundo do meu coração a todo mundo e já nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!